Fala, teleiros e teleiras, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge, eu já tenho alguns cursos aqui gravados no Trilhante. Em primeiro lugar, parabéns, vocês estão na segunda fase da OAB. E para poder auxiliá-los nessa tarefa árdua, que é obter a carteira e a aprovação, eu fiz aqui um módulo com alguns aspectos principais mais rápidos, assim, de inúmeras leis que compõem aquele bloco temático da legislação penal extravagante. A gente vai começar o curso aqui com o tema da interceptação telefônica, fazendo uma introdução sobre esse tema. Vamos juntos? Turma, vamos lá. O tema da interceptação telefônica, ele se relaciona de maneira forte com a proteção constitucional do sigilo, que está previsto no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, cuja redação é que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelece para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, tudo bem? E aí, a interceptação telefônica ela é uma forma de mitigação desse sigilo à vida privada de um indivíduo. Quando eu estou no telefone, o que eu espero é que nem o governo, nem as empresas estejam ouvindo o que eu estou falando, certo? Agora, em determinadas circunstâncias, eu sei que o meu sigilo pode estar sendo relativizado em prol da segurança pública numa investigação criminal, tudo bem? E agora, como interpretar esse salvo em último caso? Se você estivesse com a sua professora de interpretação de texto e de gramática, o que ela iria te falar? Olha o que está escrito ali na Constituição. Que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Qual que é o último caso? As comunicações telefônicas. Ou seja, por uma interpretação gramatical, o sigilo da correspondência, da comunicação telegráfica e de dados seria absolutamente inviolável e o sigilo das comunicações telefônicas seria possível de mitigação caso haja a ordem judicial na forma da lei que regula o tema, tudo bem? Mas isso está errado, porque no direito existem uma série de formas de a gente interpretar as normas. A gente não interpreta uma norma olhando ela isoladamente. O que a gente tem que fazer é uma interpretação sistêmica, que é, na verdade, o princípio da convivência das liberdades fundamentais. Imagina que as liberdades fundamentais, elas vão crescendo e elas crescem indefinidamente até que uma esbarra na outra. Para tudo não explodir, a gente tem que conseguir harmonizar todas as liberdades fundamentais, tá? Então, o que significa como interpretar esse artigo 5º, inciso 13 da Constituição? A gente tem que todos os sigilos são passíveis de mitigação por ordem da autoridade judicial e na forma da lei, não só o sigilo das comunicações telefônicas. Todos eles são passíveis de mitigação, combinado? Só para vocês terem ideia, o sigilo da correspondência. A gente tem que a administração penitenciária, ela poderá interceptar e ler a correspondência de presos, uma vez que tal possibilidade é admitida pela LEP, né? Até a gente já viu do RDD, inclusive grava a ligação que faz com a família, grava a visita que tem entre o preso e o seu familiar, ou o preso e um terceiro, tudo é gravado e não há essa proteção. Porque o STF entendeu o seguinte, que se entendesse que a proteção do sigilo da correspondência fosse absoluta, os presos poderiam comunicar-se via carta e combinar uma série de crimes que poderiam ocorrer fora da penitenciária ou inclusive dentro da penitenciária, tá? Isso foi julgado no habeas corpus 70.814 pelo STF, tudo bem? E aí o sigilo de dados. A mitigação da proteção do sigilo de dados está prevista na Lei Complementar 105 de 2001 e a gente tem que essa lei complementar ela tutela o sigilo bancário e financeiro,
mas ela autoriza que as CPIs, né, as comissões parlamentares de inquérito, bem como os órgãos da administração tributária, acessem as informações independentemente de autorização judicial, o que faz muito sentido. Você não pode usar o seu sigilo bancário para lavar dinheiro. Você não pode usar o seu sigilo bancário para fraudar o fisco. Então, o seu sigilo será mitigado em prol da administração tributária, em prol da CPI, para que ela consiga investigar o objeto para o qual ela foi criada, tudo bem? E aí, surge uma questão super legal no momento em que a Lei 9296, que é a Lei da Interceptação Telefônica, ela é promulgada. Ou seja, o que se passou a discutir? Ela é uma lei processual penal mista ou é uma lei processual penal pura? E no que isso importa, professor? É o seguinte: se a Lei 9296 for lei processual penal pura, ela pode abarcar casos e processos que já tenham iniciado antes da vigência dela em 96. Se ela for uma lei processual penal mista, uma parte dela só pode exercer efeitos após a promulgação da lei em 96, ou seja, apenas para casos iniciados após a promulgação da lei 9296, e uma parte dela pode abarcar casos que ocorreram e processos iniciados antes da vigência da lei 9296, tá? Então vamos lá. O artigo 10 e o artigo 10A da lei 9296 prevêem crimes para quem desobedece às disposições dessa lei, certo? Como é um crime, lembra do princípio da irretroatividade? Uma conduta só pode ser punida criminalmente se o tipo penal existe e é vigente antes da prática dessa conduta. Assim, as pessoas só poderão responder pelos crimes previstos nos artigos 10 e 10A da Lei 9296 após a promulgação dela, tá? E lembrando que o artigo 10A é muito mais recente do que o artigo 10, tá? Então, o artigo 10, o artigo 10 também foi modificado pela lei a lei do abuso de autoridade. Então, você sempre tem que analisar quando que aquele dispositivo foi modificado ou ele foi criado. Então, os dois crimes previstos na Lei 9296 só podem abarcar condutas praticadas após a vigência deles, tudo bem? E o restante da lei? O restante da lei ficou entendido na doutrina e na jurisprudência que, por se tratar de regras procedimentais, elas já podiam ser aplicadas a casos e crimes que ocorreram mesmo antes da vigência da Lei 9296, estabelecendo o princípio da aplicabilidade imediata. Assim, as interceptações telefônicas decretadas a partir de 24 de junho de 1996 serão consideradas válidas e regidas pela Lei da Interceptação Telefônica, ainda que o crime tenha sido praticado anteriormente, tudo bem? Só que aí, turma, surge um monte de questão. Qual é a questão principal em cima disso? E as interceptações telefônicas decretadas antes da Lei da Interceptação Telefônica, a Lei 9296 de 96? Porque já existiam interceptações telefônicas antes da vigência da Lei 9296. E como fica? Antes da vigência da Lei 9296, os juízes decretavam e o Ministério Público e os delegados de polícia, eles pediam a interceptação telefônica com base no Código Brasileiro de Telecomunicações, que era uma lei de 1962, bem antiga, tá? Que ela autorizava uma espécie de, o juiz pode, não é ilegal que o juiz conheça o conteúdo da ligação. Então, autorizava que o juiz fizesse uma espécie de interceptação telefônica. Só que o STF entendeu o seguinte, que essa previsão do Código Brasileiro de Telecomunicações, ela não foi recepcionada pela Constituição de 1988, porque o artigo 5º, inciso 13, ele exige lei específica sobre o tema da interceptação telefônica.
Então, todas essas interceptações telefônicas existentes com base no Código Brasileiro de Telecomunicações foram consideradas nulas, provas ilícitas e deveriam ser desentranhadas dos autos. Combinado? E aí, turma, para a gente encerrar, tem uma questão de terminologia. A gente tem comunicações telefônicas e ambientais. Qual que é a diferença? Na comunicação telefônica é quando tecnologia intermedia a minha conversa com um terceiro, perfeito? Então é a conversa por telefone, bem como a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por meio de telefonia, estática ou móvel. Então a gente tem abarcando e-mail, WhatsApp, os jurássicos fax, tá? Então você tem tecnologia vinculando duas pessoas para a manutenção de um diálogo. Já na comunicação ambiental, é quando elas são realizadas diretamente no meio ambiente. Trata-se da conversa entre duas ou mais pessoas em um recinto privado ou público sem o intermédio da tecnologia, tá bom? E aí a gente tem agora a interceptação em sentido estrito, é a captação da comunicação realizada por um terceiro sem o conhecimento dos comunicadores. Então é o famoso grampo. A polícia grampeia um determinado telefone, todo mundo que usar essa linha terá a conversa gravada e as pessoas que conversam não sabem que isso está havendo. Aí a gente tem a escuta. A escuta é a captação realizada por um terceiro, havendo conhecimento de algum dos participantes. Então, a gente tem como exemplo, num caso de sequestro, quando o sequestrador liga pedindo resgate, a polícia está do lado ouvindo a conversa entre o sequestrador e a família do sequestrado, perfeito? Um outro exemplo é quando a polícia coloca na gravata, no bolso de alguém, um gravador, e essa pessoa vai tentar obter prova, principalmente em casos de organização criminosa, tá? E por fim, a gente tem a gravação clandestina, que ocorre quando algum membro da conversa grava o que está sendo falado sem o outro saber. Então, por exemplo, um funcionário de uma empresa percebe que o chefe que praticou um ilícito vai jogar a culpa em cima dele. Então, no momento em que o chefe vai conversar, essa pessoa grava clandestinamente, porque o chefe não sabe que essa conversa está sendo gravada, e essa pessoa tenta usar essa gravação posteriormente em interesse processual próprio. Combinado, turma? Bons estudos, um abraço, tchau, tchau.